Anderson Pereira. Camilo de Lessa Gouveia Xavier dos Santos, presente. Carlos Augusto Picado Fonseca. Presente. Geraldo Magela Lopes. Presente. Jorge Hermano Batista. Presente. José Leonardo Souza Filho. Presente. Marco Aurélio Souza Barbosa. Presente. Moisés Cardoso Santos. Presente. Moisés Joviano de Mello. Presente. Paulo César de Oliveira. Presente. William Inês de Moraes. Presente. Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Em ato sucessivo, convido também o vereador William Inês de Moraes para que faça a leitura da passagem bíblica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Estaremos lendo aqui hoje a carta, primeira epístola de João, no capítulo 4, versículos 6 até o 8. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos e nos ao Espírito da verdade e ao Espírito do erro. Amados, amemos uns nos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Obrigado. Convido o primeiro secretário para que faça a leitura da ata da segunda sessão ordinária do mês de abril do ano 2019. Ata da segunda sessão ordinária do mês de abril do ano 2019. Às 19 horas do dia 25 de abril de 2019, no plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, localizado na rua João Mota, número 89, centro, Santa Bárbara, foi realizada a segunda sessão ordinária do mês de abril do ano 2019, conforme o calendário anual previamente estabelecido. Após a realização da chamada por parte do segundo secretário, constatada a presença de todos os parlamentares, com a consequente configuração de quórum, foi aberta a sessão. Ato contínuo, realizou-se a oração do Pai Nosso. O vereador William Inês de Moraes fez a leitura de uma passagem bíblica. O presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura da ata da primeira sessão ordinária do mês de abril do ano 2019, ocorrida no dia 11 do referido mês. Após a leitura, o presidente indagou os presentes se tinha alguma retificação a fazer do documento. O vereador Anderson Pereira se pediu a palavra para fazer as seguintes ponderações. Em relação ao sistema de vídeo monitoramento conhecido como Olho Vivo, esclareceu que, através de sua indicação, solicitou a instalação de um ponto junto à Rua Ponte Nova com a Rua Barroca, bem como na Praça do Bairro São Veríssimo, e que havia dito que o local é uma rota de fuga, tendo em vista que é o final da cidade. Destacou que a finalidade da indicação era dar mais segurança à comunidade para que, na eventualidade de fuga, em caso de algum acontecimento, que haja a possibilidade de identificar as pessoas que passarem pela via, visto que ela dá acesso tanto a João Molevade quanto a Barão de Cocais. Em relação ao crédito especial, o vereador disse que havia dito que o mesmo não havia sido contemplado no orçamento que foi votado pela Casa no ano anterior e que, em função disso, fazia necessária a autorização. Após essas considerações, a ata foi aprovada pelo plenário com as ressalvas feitas pelo vereador. Destaca na condição do primeiro secretário que as ponderações já foram devidamente processadas no documento. O segundo secretário procedeu à leitura dos ofícios e correspondências. Ato sucessivo, o mesmo realizou a leitura da matéria em pauta, a saber, indicações da autoria do vereador Anderson Pereira, solicita limpeza, roçamento nas estradas dos distritos de Santa Bárbara. Indicação solicitando recolocação dos ciganos que se encontram instalados no antigo matadouro. De autoria do vereador Camilo de Lessa Gouveia Xavier dos Santos, solicita patrulhamento e operação tapa-buraco na comunidade de Santana do Morro, no trecho entre a rodovia do Caraça e a entrada do calçamento. Indicação solicitando providências quanto ao barro que desce da rua Santana para a rua principal em Santana do Morro, próximo ao Bar da Cota. Moções de autoria do vereador Anderson Pereira. Moção de aplauso à dona Zezé pela passagem do seu aniversário, ocorrido no dia 23 de abril de 2019. De autoria do vereador Moisés Cardoso Santos. Moção de aplauso à âncora Companhia de Teatro pela realização da encenação da Paixão de Cristo na Semana Santa, ocorrida nos dias 18 a 20 de abril de 2019. De autoria dos vereadores Anderson Pereira, Geraldo Magela Lopes, Moisés Joviano de Mello e William Inês de Moraes. Caminho votos de pesar à família da senhora Maria José da Cruz,
pelo falecimento de seu marido, senhor Jorge Saturnino da Cruz, ocorrido no dia 14 de abril de 2019. Projeto de lei do Poder Legislativo, projeto de lei número 008/2019, de autoria do vereador Anderson Pereira, dispõe sobre a permissão de exploração publicitária nas placas indicativas de nomes de ruas e logradouros públicos e da outras disposições. Projeto de lei do Poder Executivo, projeto de lei 02/2019, autoriza o uso de bens públicos para os fins em que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 014/2019, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e dá outras providências. Consultado, o plenário se manifestou por unanimidade favorável ao prosseguimento da reunião sem intervalos. Iniciou-se a fase de deliberações. Indicações de autoria do vereador Anderson Pereira, em bloco. Em discussão, o autor das indicações cumprimentou a todos e se manifestou dizendo que, em relação aos distritos, foi procurado aos moradores que relataram que, em função das estradas não estarem sendo roçadas e considerando o período chuvoso, houve a ocorrência de acidentes provocados pela falta de visibilidade e que a finalidade da indicação é prevenir a ocorrência de novos acidentes. Relatou o caso ocorrido no distrito de Conceição, onde houve uma colisão entre uma motocicleta e um veículo, e disse que felizmente o ocorrido não produziu vítimas, mas que em caso de não serem tomadas providências poderão ocorrer problemas maiores. Em relação aos ciganos, o vereador disse que é de conhecimento geral o risco iminente em relação à barragem localizada no município de Barão de Cocais, e que atualmente existem ciganos localizados no bairro Tenente Carlos. O vereador disse que obteve informações de que na localidade existem inclusive pessoas acamadas que necessitam de cuidado especial. Ressaltou a necessidade de zelo para com a vida dessas pessoas e pediu o apoio dos pares e do Poder Executivo para a minimização desses problemas. Em votação, aprovado por unanimidade. Indicações de autoria do vereador Camilo de Leste Gouveia Xavier dos Santos, em bloco. Em discussão, o vereador Camilo se manifestou para esclarecer que seu pedido se referia ao trecho da rodovia e não ao trevo, conforme lido pelo presidente. O presidente solicitou ao assessor jurídico que procedesse à retificação da terminologia utilizada. Em votação, aprovado por unanimidade. Moção, da autoria do vereador Anderson Pereira. Em discussão, o autor da moção se manifestou dizendo que Dona Zezé se caracteriza por ser uma pessoa ímpar no município e que apresenta o voto de parabéns com muito prazer. Lamentou o fato que muitas vezes somente pessoas que ocupam cargos importantes na sociedade ou ainda que possuem grandes quantias financeiras são lembradas. Por outro lado, pessoas humildes que dão exemplo de vida são esquecidas ou não são reconhecidas por sua representatividade. Diz que Dona Zezé representa essa simplicidade, com seu sorriso e sua disposição para o trabalho, e que pessoas assim devem ser reconhecidas, por nos darem uma lição de vida e nos ensinando que vale a pena lutarmos em nosso dia a dia. Em votação, aprovado por unanimidade. Moção, de autoria do vereador Moisés Carlos Santos. Em discussão, o autor da moção se manifestou dizendo que a manifestação de povos se dá em função do grupo de teatro que está atuando no município há mais de 40 anos. Destacou que a servidora da casa Vera atua e faz parte do grupo, dando a sua contribuição. Em votação, aprovada por unanimidade. Moção de pesar, de autoria dos vereadores Anderson Pereira, Geraldo Magela Lopes, Moisés Juliano de Mello e William Inês de Moraes. Em discussão, novo manifestantes. Em votação, aprovada por unanimidade. Projeto de lei 008 legislativo. O presidente informou que o projeto está aguardando parecer das comissões para que possa ser apreciado. Projeto de lei do Poder Executivo. Projeto de lei 012/2019. Após a leitura do parecer emitido pela Comissão de Redação e Fiscalização por parte do seu presidente, constatou-se que seus membros, por unanimidade, se manifestaram favoravelmente à sua aprovação. Em primeira discussão, novos manifestantes. Em primeira votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, novos manifestantes. Em segunda votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 014/2019. O presidente informou que o projeto está aguardando o parecer das comissões para que possa ser apreciado. Terminada a fase de deliberações, segundo o secretário procedeu ao chamado final, constatando-se novamente a presença de todos os parlamentares. Colocada franca a palavra, fizeram uso da mesma os seguintes vereadores: Anderson Pereira e Moisés Carlos Santos. Nada mais havendo a tratar, o presidente da Casa declarou encerrada a sessão. Para saber, o Jorge Germano Batista, o primeiro secretário da Casa, lavrei o presente ato que, após lida e aprovado, vai por mim assinado juntamente com os demais membros da mesa diretora. Plenário da Câmara Municipal de Santa Bárbara, 25 de abril de 2019. Indago do plenário se há alguma alteração ou retificação a ser feita em ata. Não havendo, declaro aprovada. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das correspondências e ofícios recebidos. Esse ofício chegou à Câmara na segunda-feira, dia 6 de maio. Em resposta ao requerimento do vereador Camilo Xavier, a CEMIG via e-mail respondeu os seguintes termos. Bom dia, Moisés Carlos Santos, presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais. Registramos o ofício 030/2019, de 1º de 4 de 2019, na qual Vossa Excelência solicita informações
sobre interrupções no fornecimento de energia elétrica no município de Santa Bárbara. Sobre sua solicitação, temos a esclarecer. Informamos que as ocorrências de falta de energia registradas na cidade de Santa Bárbara em março foram causadas pelas fortes tempestades que têm atingido a região durante o período. Árvores localizadas fora da faixa de proteção estabelecida têm prejudicado o fornecimento de energia na cidade. Tivemos um problema de queda de árvore fora da faixa de servidão da rede no dia 21 para 22 de março de 2019, que provocou o rompimento de cabos em local de difícil acesso. A CEMIG não tem autorização para supressão de árvores fora da faixa de servidão. À disposição de Vossa Excelência, agradecemos. Eluir Dias Silva, agente de comercialização, gerente de relacionamento com clientes especiais de poder público da distribuição. Agora, esse ofício chegou já terça, 7 de maio. Veio do DITA e Desenvolvimento, enviado Gabinete do Presidente da Câmara de Santa Bárbara, can.mg.gov.br. Assunto: curso de reforma política e oratória parlamentar. Reforma política e oratória parlamentar. A importância da comunicação do vereador para o acesso à cidadania e o impacto da reforma política nas câmaras municipais. Acontecerá dia 29 e 30 de maio na Faculdade IBS, próximo ao TRE Belo Horizonte. Inscrições pelo site www.iagm.com.br. Recebido em 8 de maio de 2019, um convite da Associação Mineira de Municípios, o seguinte: presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM, primeiro vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, CNM, e prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, convida para a cerimônia de posse da diretoria e conselho fiscal da AMM, gestão 2019-2021, que acontecerá dia 15 de maio, às 18 horas, no estádio Mineirão, no endereço Avenida Antônio Abraão Caram, número 1001, bairro Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse chegou ontem, dia 8 de maio. Convite do Encontro com Política, 9 de maio de 2019, plenário vereador Magno Claré Vieira. Prezados, o presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, Paulo Ferreira Pinto, tem o prazer de convidar Vossa Senhoria para o encontro com servidores e vereadores da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e região, encontro com a sociedade civil do município. A data é o dia 9 de maio de 2019, então hoje, abertura 8h30, encerramento 15h30. Local plenário vereador Magno Claré. Desde já contamos com a sua presença, atenciosamente, Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Solicito ao segundo secretário que também proceda a leitura da matéria em pauta. Indicações. De autoria do vereador Carlos Augusto Picado Fonseca. Indicação solicitando colocação de braço para iluminação nos postes no final da rua João Mota, próximo ao bairro Ipanema, saída para João Monlevade. De autoria do vereador Geraldo Magela Lopes. Indicação solicitando a instalação de iluminação na Praça 20, do bairro São Vicente. De autoria do vereador José Leonardo Souza Filho. Indicação solicitando manutenção na rua Raimundo Canto de Ramos, no bairro Santa Mônica. Indicação solicitando manutenção na grade sobre a vala de escoamento de água na rua Domingos Pena, com a construção de quebra-molas à altura do número 36, na mesma rua. Indicação solicitando a construção de 2 quebra-molas na rua Vereador João Paulino, no bairro Santa Terezinha, um na altura do número 189 e outro na altura do número 217. Indicação solicitando serviço efetivo e de qualidade dos buracos do Dom Bosco, no bairro Tenente Carlos. Indicação solicitando manutenção na Praça Josué Arcanjo Filho, no bairro Centro. Indicação solicitando a retirada do entulho e do mato capinado na rua Alfredo Ribeiro, no bairro São Veríssimo. Indicação solicitando a operação tapa-buracos na Travessa Cecita, no bairro São José. De autoria do vereador Moisés Joviano de Mello.
Indicação solicitando iluminação e calçamento ou asfaltamento na rua Beira Linha, próxima à marcenaria do Marcelo, no bairro Campestre. Indicação solicitando que o caminhão de lixo percorra as ruas do bairro Serra Real, Pacheca. Requerimento de autoria dos vereadores Carlos Augusto Picado Fonseca e Geraldo Magela Lopes. Requerimento solicitando ao DR para a realização de limpeza e patrulhamento na estrada de terra que liga Santa Bárbara a São Gonçalo e abaixo. Projeto de lei do Poder Legislativo. Projeto de lei número 008/2019, legislativo, de autoria do vereador Anderson Pereira. Dispõe sobre a permissão de exploração publicitária nas placas indicativas de nomes de ruas e logradouros públicos e dá outras disposições. Projeto de lei número 009/2019, legislativo, do vereador Anderson Pereira. Dispõe sobre a denominação da praça localizada no bairro São Veríssimo e dá outras providências. Projeto de lei do Poder Executivo. Projeto de lei número 014/2019. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e dá outras providências. Consulta plenário sobre o prosseguimento da reunião sem intervalo. Comparado, Anderson Pereira. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Antes de, sobre Vossa Excelência me permite, dessa consulta, eu gostaria de fazer uma indicação oral, para ser incluída na ordem da discussão. Eu gostaria que fosse incluído a moção de votos de parabéns à APAI pelos 28 anos de existência, ocorrido ontem, no dia 8 de maio, e votos de parabéns também à Escola Estadual Irmã Mandina, que está realizando hoje o Poesia Vai à Rua. Iniciou hoje às 19 horas, em frente à Matriz, e esse ano tem como tema o Maurício de Souza, né, que é o criador da Turma da Mônica. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Jorge Hermano. Eu ia fazer um requerimento verbal por ocasião da fase deliberativa, mas eu vou aproveitar o ensejo da manifestação do vereador Pereira. Na verdade, eu vou fazer um requerimento verbal para que Vossa Excelência possa submeter ao plenário em função da excepcionalidade da questão. Eu fui procurado hoje à tarde pela presidente da associação, da ONG, Ame Vidas. Todos os parlamentares certamente a conhecem e tem também dimensão da relevância do serviço prestado, especialmente na questão filantrópica e social do município, notadamente nas comunidades mais vulneráveis. A Secretaria de Desenvolvimento Social do município abriu um edital de chamamento público, patrocinado tanto pelo poder público quanto pela empresa Anglo Gold, que tem por finalidade selecionar organizações não governamentais e outras entidades para que possam captar recursos para custear seus projetos. A ONG Ame Vidas, um dos requisitos necessários para que possa pleitear a participação nesse projeto é a declaração de utilidade pública. No entanto, a ONG Ame Vidas não tem essa declaração. Ela havia procurado o vereador Carlos Augusto, no entanto, nós havíamos até conversado a esse respeito e tramitava perante a casa um projeto de lei que visava a criação de critérios procedimentais para que a casa pudesse conceder esse tipo de declaração, uma vez que não existiam critérios objetivos para que essa declaração fosse concedida. O Guto até pediu que ela guardasse. No entanto, esse edital foi publicado, não havia previsão para isso e eles estão dependendo disso. E o prazo para o término das inscrições vai até a quarta-feira da semana que vem. É um valor altamente significativo do importe de R$100 mil.
Uma vez que essa legislação foi aprovada, eu gostaria de submeter, que Vossa Excelência submetesse ao plenário, constasse em ata, que os vereadores se manifestassem sobre a possibilidade da convocação de uma reunião extraordinária para que nós pudéssemos deliberar acerca da concessão da utilidade pública. Inclusive, caso o plenário venha se manifestar favoravelmente, a gente pediria ao Executivo que se manifestasse também em caráter de urgência, no sentido da sanção dessa legislação, para que, cumpridos os pressupostos e requisitos, para que eles possam preencher os requisitos e também fazer a inscrição perante a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu conversei com a Secretaria de Desenvolvimento Social à tarde, ela fez o compromisso comigo de tentar prorrogar esse prazo. No entanto, como também envolve a aplicação de recursos de empresa privada, ela depende do aval da Deloitte. Ela não me deu certeza. Então, o requerimento é o seguinte: que Vossa Excelência submeta, os parlamentares concordam em nós fazermos uma reunião em caráter emergencial extraordinário amanhã. Ela vai trazer esses documentos para a gente avaliar se concede a utilidade pública para a ONG Amividas. E, no entanto, se amanhã, na parte da manhã, a secretária me der o posicionamento no sentido de prorrogar esse prazo, aí a gente pode dilatar essa reunião, porque se esse prazo for prorrogado em um tempo significativo, pode ser que a gente tenha tempo, inclusive, para deliberar uma sessão ordinária, descaracterizando a necessidade de uma reunião extraordinária. Aí, no caso, eu vou aguardar o retorno dela e eu quero que Vossa Excelência submeta ao plenário nessas condições. Se não houver a possibilidade de prorrogação de prazo, a gente se reúne amanhã, os parlamentares assim deliberarem. E se houver a prorrogação, a gente avalia um tempo oportuno. Mais algum posicionamento? Após a manifestação, se considera aprovado. Fase de deliberações. Indicações. Anderson Pereira. Moção de voto de parabéns à APAI e à Escola Irmã Amandina. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Anderson Pereira. Pedir permissão para falar sentado. Senhor presidente, nobres pares, servidores da Câmara Municipal, doutor Cici, sua esposa, Thaís, meus senhores e minhas senhoras. Marco Túlio também presente. Senhor presidente, eu quero aqui só destacar a importância que a APAI tem. Se a gente acompanhar nesse decorrer desse período, quantas vezes o governo ele tentou por diversas vezes extinguir a instituição que é a APAI, e nós sabemos da importância do papel que a APAI tem hoje, no caso do ano particular no nosso município, mas no estado de Minas Gerais. A APAI, para quem não sabe, ela foi criada na década de 50 pelo Instituto Pestalozzi, na intenção de dar uma condição para aquelas crianças que precisavam de um cuidado especial. Que a APAI tem a questão física, mas também tem a questão psíquica, né? Normalmente as crianças, as pessoas que lá são atendidas, elas têm um déficit maior em relação ao que a gente chama de período padrão na nossa sociedade. E também a gente sabe da situação das famílias que precisam de um apoio, até mesmo de evolução. Então, a APAI ela faz um trabalho assim excepcional. Quando a gente vai à APAI, a gente sente o amor verdadeiro, porque a gente olha aquelas crianças, você vê que não tem interesse, não tem maldade, e acima de tudo, mesmo na limitação daquelas crianças, a gente vê a serenidade e o sorriso. E nós, muitas das vezes, temos uma condição considerada assim para a gente fazer as atividades, a gente ainda acha que a vida está ruim. Então, é reconhecer mesmo esse trabalho que é feito. Em relação à Escola Amandina, que se encontra hoje no bairro São Bernardo, é um trabalho que já vem sendo feito há vários anos. É uma das formas também de levar a educação e o ensino para fora da escola, e mais do que isso, é envolver a família. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um índice do IDEB que mede o índice de melhoria da escola nos municípios. E só para nível de curiosidade,
se a gente for olhar no lapso temporal aí, a escola Londrina foi um dos que teve os maiores índices do IDEB, ou seja, o desenvolvimento, o aprendizagem dos meninos foi superior a escolas que a gente tem, considerada o COMAP, que é uma escola tradicional, e até mesmo a Marfisa. Então, por quê? É um local que tem uma vulnerabilidade, né, devido a uma questão social, mas isso não tem impedido as crianças de ter um desenvolvimento graças a esses trabalhos que são feitos. Então eu peço o apoio dos novos pares para que a gente possa chancelar, né, e uma forma até mesmo de incentivar para que esses trabalhos possam ser continuados. Entendido? Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 10 votos. Indicações. De autoria do vereador Carlos Augusto Ricardo Fonseca. Indicação solicitando colocação de braço para iluminação nos postes no final da rua João Mota, próximo ao bairro Ipanema, saída para João Molevade. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Carlos Augusto. Primeiro são 9 votos, que você não vota. É 9. Sim. De autoria do vereador Geraldo Mangela Lopes. Indicação solicitando a instalação de iluminação na Praça 20, no bairro São Vicente. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador José Leonardo de Souza Filho. Consulta ao vereador se posso colocar a votação em prova. Indicação solicitando manutenção na rua Raimundo Cândido Ramos, no bairro Santa Mônica. Indicação solicitando manutenção na grade sobre a vala de escoamento de água na rua Domingos Pena, bem como a construção de quebra-molas na altura do número 36 na mesma rua. Indicação solicitando a construção de 2 quebra-molas na rua Vereador João Paulino, no bairro Santa Terezinha, um na altura de número 189 e outro na altura de número 217. Indicação solicitando serviço definitivo e de qualidade nos buracos da rua Dom Bosco, no bairro Tenente Carlos. Indicação solicitando manutenção da Praça Josué Arcanjo Filho, Centro. Indicação solicitando a retirada do entulho e do mato capinado na rua Valfrido Ribeiro, no bairro São Veríssimo. Indicação solicitando a operação tapa-buracos na Travessa Cesita, no bairro São José. Está em discussão. Com a palavra o vereador José Leonardo. Senhor presidente, os colegas vereadores, senhoras e senhores, a semana passada a gente já havia discutido sobre as indicações, né? Se só mandasse por escrito, se a gente ia ter resultado, né? Ninguém estava tendo resultado, e eu resolvi inovar. Todas as minhas indicações aí, foram muitas, eu coloquei com a foto do lugar que precisa da intervenção da prefeitura. Acredito eu que o prefeito vendo as fotos, que está anexa às indicações, ele vai ver que o tamanho do problema é bem maior do que você mandar só por escrito. Você lê, você não vai entender o que está acontecendo. Uma foto, por exemplo, aqui a rua, a Travessa Cesita, depois vocês podem pegar aqui, todo mundo que vê a foto, a rua não tem mais rua, só tem buraco. A foto está aqui para vocês verem depois. E o pessoal já vem reclamando, já vem fazendo algumas indicações, mas não está tendo resultado, eu resolvi inovar. Aí essa rua, a rua Dom Bosco, por exemplo, eu coloquei aqui na indicação que foi feita a intervenção num buraco perto da rotatória 5 vezes. Por sinal, até no domingo, máquina trabalhando o dia inteiro e não foi resolvido o problema. Eles estão usando o asfalto frio
que, na minha opinião, é mais um gasto à toa. Você coloca o asfalto frio, e como eu tenho visto em todos os lugares que eu estou passando, ele não dura 15 dias. Aí isso, eu coloquei as fotos aqui, de 5 vezes, 5 intervenções dentro de um mês, e não resolveram o problema. Deixa eu ver o nome da rua aqui. Valfrido Ribeiro. Essa rua aqui, uma moradora colocou quase 2 caminhões de entulho e lixo no meio da rua, e já tem um mês isso. Você deve ter visto lá que você mora perto. Tem quase um mês isso. Teve um mutirão essa semana da prefeitura, né, em relação a dengue, não é isso mesmo? E eu acreditei que essa semana já estaria resolvido isso aqui e continua lá, no meio da rua. Vocês podem ver as fotos aqui depois aqui, tá? Aí, vamos para outra aqui. Essa praça, a Praça Josué Arcanjo Filho, essa praça já tem mais, não sei nem quantos anos mais, que os brinquedos estão lá enferrujados. Teve uma criança que machucou esses dias lá no escorregador, então foi brinquedos feitos com madeira de eucalipto. A praça está toda destruída e eu já tinha pedido uma manutenção nessa praça aqui. Aí eu estou mandando as fotos aqui, são 3 fotos. Eu tenho certeza que se o Léo ver isso aqui, ele vai pedir para o secretário dele tomar uma providência. Porque só você lendo, eu acredito que o cara não vai saber o tamanho do problema, né? Aí aqui tem mais outro. O pessoal lá de São Feliz também, na Domingos Pena, tem essas grades para receber água pluvial solta, e os carros estão passando com muita velocidade, os ônibus, e está rachando a casa do pessoal. Está aqui a foto também, tá Domingos Pena. Várias, tem mais uma. E essa aqui é a rua Raimundo Campos de Ramos. E já tem mais de um ano que nessa rua tem uma nascente de água atravessando a rua lá, e o buraco é tão grande, a foto aqui está aqui, o buraco, a rua está afundando. E eu não entendo porque até hoje não fizeram intervenção nessa rua aqui. Eu passo lá todos os dias e está difícil até passar lá. Então, isso aqui é uma sugestão para os meus colegas, que não fizeram as indicações, colocar foto, porque às vezes o prefeito vai ler isso aqui e não vai entender o tamanho do problema. E vendo a foto, eu acredito que vai ser melhor para resolver, que vai ver o tamanho do problema. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. De autoria do vereador Moisés Joviano de Mello. Consulta ao vereador se posso colocar a votação em bloco. Sim. Indicação solicitando iluminação e calçamento ou asfaltamento na rua Beira-Linha, próximo à mercearia do Marcelo, no bairro Campestre. Indicação solicitando que o caminhão de lixo percorra as ruas do bairro Serra Real, Pacheca. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Requerimento de autoria dos vereadores Carlos Augusto de Carlos Fonseca e Geraldo Magela Lopes. Requerimento solicitando ao DR para a realização de limpeza e patrulhamento da estrada de terra que liga Santa Bárbara a São Gonçalo do Rio Abaixo. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Jorge Hermano Batista. Pedido de reunião extraordinária para deliberação de reconhecimento de utilidade pública à ONG Ame Vidas para reconhecimento da utilidade pública, ou que seja marcada uma nova data, que possa ser amanhã ou numa data futura. Está em discussão. Senhor presidente, com a palavra o vereador Jorge Hermano. Senhor presidente, eu me retirei do plenário porque eu recebi uma mensagem da presidente da associação e eu fiz um contato com ela. Na verdade, ela acabou de me informar que eles vão conseguir uma prorrogação do prazo. No entanto, a prorrogação será de 5 dias. O que vai acontecer? O prazo é na quarta-feira que vem. Provavelmente a gente teria até o prazo máximo, seria a nossa reunião ordinária da outra quinta-feira. No entanto, não seria possível deliberar dessa forma, porque considerado o prazo de votação, sanção do executivo e publicação não seria possível. No entanto, eu vou retirar o requerimento da forma como eu fiz, porque considerando a dilação de prazo, ainda que nós tenhamos, evidentemente, que fazer uma reunião extraordinária, eu entendo que a reunião extraordinária poderá ser convocada dentro dos prazos regimentais.
Então, haverá necessidade de prorrogação do extraordinário, mas eu não poderá obedecer os prazos regimentais. Então, eu vou desistir do requerimento. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. 008/2019, de autoria do vereador Anderson Pereira, dispõe sobre a permissão de exploração publicitária das placas indicativas de nomes de ruas e logadouros públicos e da outras disposições. Esse projeto já recebeu o parecer da Comissão de Redação e Fiscalização e está apto a ser votado. Eu solicito ao presidente da Comissão de Redação e Fiscalização, José Leonardo Souza Filho, para que proceda a leitura do parecer emitido pela comissão. Relatório e parecer da Comissão Permanente de Redação e Fiscalização referente ao projeto de lei número 008/2019, Poder Legislativo. Membros da comissão: Jorge Armando Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Santos, membro. Objeto: relatório e parecer sobre o projeto de lei número 008/2019, de autoria do vereador Anderson Pereira, data 2 de maio de 2019. O relatório: trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, precisamente subscrito pelo vereador Anderson Pereira, com protocolo de entrada na Casa da Tarde, 16 de abril de 2019. Tal projeto, aliás, dispõe sobre a permissão de exploração publicitária nas placas indicativas de nomes de ruas e logradouros públicos e de outras providências. Conforme se extrai de sua mensagem, seu objetivo é, abre aspas, autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder a permissão do uso do espaço publicitário sobre o modelo padrão municipal de equipamento urbano, denominado placa de indicação de ruas, com base na presente lei, conforme a transcrição extraída no artigo 1º da proposição. A proposta foi encaminhada a essa comissão e distribuída para estudo e emissão de voto por parte do seu relator no dia 23 de abril de 2019, conforme o documento na ata da 10ª reunião interna, ocorrida no dia 23 de abril de 2019, no plenário da Casa Legislativa. Relatório e parecer da Comissão Permanente, Fiscalização e Redação, referente ao projeto de lei número 008/2019, Poder Legislativo. Membros da comissão: Jorge Armando Batista, relator; José Leonardo Souza Filho, presidente; Moisés Cardoso Santos, membro. Objeto: relatório e parecer do projeto de lei número 008, de autoria do vereador Anderson Pereira, 2 de maio de 2019. No relatório: trata-se do projeto de lei, a mesma coisa? Hein? Mesmo. Isso. Então, deixa eu pular. Obrigado. Nos termos do artigo 90 da resolução de número 183 de 1992, regimento interno da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Minas Gerais, a comissão tem prazo de 8 dias para emitir seu parecer acerca dos assuntos submetidos à sua apreciação. Em assim sendo, e considerando que os prazos do regimento da Casa são contabilizados em dias úteis, tem-se que o prazo inicial da Comissão de Redação e Fiscalização para apresentar seu parecer se encerraria no dia 6 de maio de 2019, sendo que nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo 90, o prazo pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Nos termos do artigo 4º da proposta, em caso da aprovação do texto por parte do plenário, haverá a possibilidade de exploração comercial e com fins publicitários sobre as placas de identificação de ruas, mediante processo licitatório, observada a lei número 8.666 de 93, cuja utilização e exploração se dará a título precário e gratuito. Caso a proposta seja aprovada, caberá à empresa vencedora do processo licitatório o cargo de fornecer as placas, instalação, sua conservação e limpeza, e ainda substituição das mesmas, caso se faça necessário. O projeto de lei veda a divulgação de bebidas, cigarros, exploração comercial, exploração sexual ou qualquer outro produto nocivo à saúde. Parágrafo único do artigo 5º. Encerrados os contratos firmados entre o município e a empresa, todo o acervo existente passará à posse da Prefeitura Municipal, sem que haja para a empresa qualquer direito ou indenização. A proposta veda expressamente qualquer hipótese de cessão, locação, sublocação ou delegação a outros que não os vencedores do processo licitatório, sem a devida permissão do Poder Executivo Municipal. A empresa permissionária ficará sujeita à multa de 1 a 10 UFISPAs, nas hipóteses de descumprimento das disposições contidas nos termos de que está disposto na proposta. Em caso de aprovação,
O Poder Executivo regulamentará as especificações das placas. Em síntese, esse é o brevíssimo relatório dos fatos no essencial. Vencida essa fase, passo ao voto. Do voto do relator, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno, compete à Comissão de Redação e Fiscalização manifestar sobre os assuntos quanto aos aspectos jurídicos, especificamente sobre a representação, visando a perda do mandato e recursos e questões de ordem, e preparar a redação final dos projetos de lei e resolução e fiscalizar o andamento das comissões. Da leitura da passagem regimental acima transcrita, tem-se claro que a análise da presente proposta se insere dentro do rol de atribuições da Comissão de Redação e Fiscalização. Feita essa ponderação, de ordem meramente preliminar, vista e ressalva que a proposição atende os requisitos de ordem técnica e redacional. É de se destacar que não é permitido a comissão em destaque adentrar no mérito das discussões, visto que sua competência está limitada tão somente às questões legais das proposições. Superadas as discussões de ordem jurídica e após sanadas eventuais vícios, o que não é o caso, sempre ficará ressalvado ao plenário através de sua composição colegiada a soberania para emitir seu juízo político acerca da matéria submetida à sua apreciação. Em assim sendo, e considerando que o juízo da admissibilidade quanto aos aspectos jurídicos, especialmente no que se discerne às questões constitucionais, não foram encontradas óbices capazes de solicitar ou impedir o regular andamento da presente proposição. Esse relator, no que tange a sua esfera e raio normativo de atuação regimental, opina favoravelmente a constitucionalidade da tramitação do projeto de lei número 008/2018, legislativo, como voto do parecer da comissão. Passada a palavra ao senhor presidente da comissão, vereador José Leonardo Souza Filho, e ao seu membro, vereador Moisés Cardoso Sanches, decidiram por acompanhar e subscrever os argumentos e fundamentos apresentados pelo relator. Com esse cenário, tem-se que a Comissão Permanente de Redação e Fiscalização opina por unanimidade favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 008/2019, legislativo, por parte do plenário da Casa Legislativa Municipal. É esse o parecer da comissão. Levando em conta o fato de que o presente matéria não será analisada por outra comissão temática da Casa, notifique-se ao presidente da Casa acerca do presente parecer, a fim de que o mesmo possa inserir o projeto na pauta de deliberação da Casa. Jorge Germano Batista, relator, José Leonardo Souza Filho, presidente, Moisés Cardoso Sanches, membro. Coloco em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Desperido. Senhor presidente, nobres pares, só fazer uma correção formal aqui, é que no relatório do relator está escrito o projeto de lei número 08/2018, legislativo, e é 2019. Senhor presidente, agora eu vou me ater à matéria em questão. Essa é uma demanda antiga do município de Santa Bárbara, porque a gente vai nos bairros e a gente vê que a questão da identificação das ruas. Então, se a gente vai, como o Léo hoje falou, do Raimundo Júlio de Ramos, Santa Mônica, se a gente perguntar para a maioria das pessoas, poucas pessoas vão saber, né? É a segunda rua após o Mel Santa Bárbara ali, subido. Então, assim, mas quem não conhece, não tem como chegar. E uma sugestão que eu apresento hoje na casa é que a gente possa estar previsto na legislação que você ceder o uso, né, passar para a empresa terceirizada para fazer esse serviço. Qual que é o custo da prefeitura? Zero. Qual que é a vantagem para o município? Todas. Nós vamos identificar, nós vamos conseguir visualizar, e o melhor de tudo, a população ela vai conseguir realmente ser vista como parte da cidade. Que é muito ruim falar assim: onde você mora? Lá não tem identificação. Você passa em tal lugar, chega lá, você pergunta fulano de tal, parece que a gente está sem endereço. Tem endereço e ao mesmo tempo não tem. Porque às vezes a gente dá um nome de uma rua aqui, aí a prefeitura vai lá, sanciona, mas não põe a placa. É uma coisa não colocar. Então a gente precisa dar viabilidade, a gente precisa tornar realidade e tornar visível. Como eu falei, a empresa que ela vai participar pelo processo de licitação da Lei 8666 de 93, que é a lei de licitação, onde vai ser colocados os critérios. O que a empresa vai fazer? Ela vai instalar as placas
ela vai conservar, ela vai limpar. E repito, custo zero para o município. E ganho, porque se chegar uma pessoa, eu mesmo rodo muito na cidade, vira e mexe, chega uma pessoa, aonde que eu vou aqui? Eu tenho que falar com a pessoa fundamental. Você caminha mais um pouquinho ali, chega ali, você pergunta, porque não tem nem como a pessoa chegar. Então assim, nós discutimos até recentemente na reunião, aqui é uma cidade turística, e o turista, ele precisa de direcionamento. E o que dá um direcionamento para ele? É a placa. Se ele não tiver lá um Waze, se ele não tiver um aplicativo lá, ele não vai conseguir chegar no local. Porque se ele depender da visualização, repito, não é um problema dessa gestão, é um problema que a gente já enfrenta de muitos anos. Tem a questão também da depredação, que às vezes vai lá, coloca e tira. Então, nós precisamos minimizar isso aí. Então, sim, eu quero contar com o apoio dos novos pares nessa questão. Repito que esse não é um projeto meu, acho que é uma demanda da cidade e a gente precisa nortear, mostrar algumas opções para que a gente possa resolver as questões que a gente tem. Então, eu conto com o apoio dos novos pares aí para que a gente possa resolver mais essa questão que a gente enfrenta. Inclusive, no município de Barão de Cocais, que é a cidade vizinha, já é um algo que existe. Você vê que tem placas lá que já tem nome de pessoas que assumiram a placa lá e colocaram. Então, quer dizer, isso favorece a identificação. Então, isso ajuda para que a gente, até mesmo para nós, o supermercado vai entregar uma compra ou vai entregar um lanche, vira e mexe lá no meu bairro, eu vejo as pessoas tendo que ficar rodando, porque não acha a casa da pessoa. Ou então o morador tem que ficar lá de vigilante na rua, esperando a hora que vai entregar para conseguir chegar na casa dele. Então nós precisamos minimizar essas situações, né? Então, conto com o apoio dos nossos pares aí. Tenho dito. Continue a discussão. Coloco em primeira votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 009/2019, legislativo, de autoria do vereador Anderson Pereira, dispõe sobre a denominação da praça localizada no bairro São Veríssimo e da outras providências. Esse projeto está tramitando nas comissões. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 014/2019 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Esse projeto está aguardando parecer da comissão para ser apreciado. Não havendo mais matéria em pauta e encerrada a fase de deliberações, solicito ao segundo secretário que faça a chamada final para a conferência de quórum. Anderson Pereira. Presente. Camilo de Leste dos Santos, presente. Carlos Augusto Picado Fonseca. Presente. Geraldo Magela Lopes. Presente. Jorge Hermano Batista. Presente. José Leonardo Souza Filho. Presente. Marco Aurélio Souza Barbosa. Presente. Moisés Carlos Sanches. Presente. Moisés Juliano de Mello. Presente. Paulo César de Oliveira. Presente. William Cruz de Moraes. Em cumprimento ao que dispõe a resolução de número 537/2018, convido o senhor Elzias Nascentes Coelho Neto para se dirigir à tribuna, para que possa fazer o uso da mesma em atendimento ao requerimento por ele protocolado junto à casa e deferido anteriormente por essa presidência. O requerente irá se manifestar sobre o tema prestação de serviços de saúde aos munícipes de Santa Bárbara, Minas Gerais. Em relação ao tempo para pronunciamento do requerente, orador, foi deferido o pedido de prorrogação por mais 5 minutos, totalizando 10 minutos à disposição. Antes de dar início ao pronunciamento do requerente, é relevante tecer algumas considerações em relação ao que dispõe a resolução de número 537/2018. O artigo 1º da resolução permite ao cidadão santabarbarense
opinar sobre projetos de lei em pauta ou sobre quaisquer assuntos de relevante interesse público municipal. Portanto, o parágrafo 3º do artigo 2º veda o uso da tribuna para tratar de questões pessoais ou interesses particulares de terceiros. No entanto, o artigo 4º da referida resolução determina ao orador tratar de assunto contido no requerimento, atentando-se à linguagem e decoro parlamentares. Contudo, se o orador descumprir o acima mencionado, desrespeitar vereadores ou a instituição, caberá ao presidente a cassação da palavra nos modos da legislação vigente. Solicito ao segundo secretário que proceda a contagem do tempo, marcando o início e o término. Boa noite a todos. Meu nome é Elquias, eu sou mais conhecido como Dr. Cici. Eu sou médico auditor da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, concursado desde 2006. Eu estive durante todo o ano passado em Portugal estudando sobre gestão e administração em saúde, fazendo uma pós-graduação, e retornei em janeiro, quando assumi as minhas funções como médico auditor. Logo que eu comecei a realizar o meu trabalho, eu pude perceber que no mês de março ocorreram várias suspeitas de glaucoma. Em 2 semanas, 30 casos suspeitos de glaucoma. 30 casos de glaucoma não é nem o número de casos esperados em um ano, que dirá em 2 semanas. Então, me chamou a atenção, porque glaucoma é uma doença grave. É a principal causa de cegueira do mundo, é glaucoma. E eu fui verificar a origem dessas suspeitas, porque cada suspeita de glaucoma implica na realização de 5 tipos de exames diferentes, o que vai onerar muito o nosso município. Então, quando um médico oftalmologista suspeita de glaucoma, ele vai pedir 5 tipos de exames diferentes. Eu fui verificar a origem dessas suspeitas e fiquei surpreso ao detectar que todos os 30 casos partiram de uma única médica. Uma médica que durante 2 semanas suspeitou de 30 casos de glaucoma. Eu fui verificar quem que era essa médica e constatei que a colega não tinha, ou não tem, registro de qualificação de especialista, ou seja, não é especialista em oftalmologia. Ela estava atendendo as consultas de oftalmologia via CICELA, consórcio de municípios do qual fazemos parte. São 13 municípios, um desses municípios é o nosso município de Santa Bárbara. O CRM, o Conselho Regional de Medicina, confere um número ao médico que concluiu a sua formação. Logo que o médico conclui a sua especialização e recebe um registro, esse registro tem que ser certificado no CRM para que esse profissional tenha, então, RQE, registro na qualificação de especialista. O médico anunciar que é especialista sem ter registro de qualificação de especialista é uma infração ética. O médico que anuncia que é especialista sem selo, ele comete uma infração ética. Imediatamente eu comuniquei o fato ao nosso secretário municipal de saúde, o senhor Giovanni. O senhor Giovanni comunicou ao CICEL imediatamente. E o CICEL determinou que não se fizesse mais nenhuma marcação de consultas de oftalmologia para aquela clínica. A administração pública, conforme bem sabem os senhores, só pode contratar bens e serviços através de licitação. A Lei 866 de 93, citada pelo nobre vereador Pereirinha. Toda aquisição de bens ou serviços na administração pública só pode se dar via licitação.
E o CICEL, através de um edital, credenciou várias clínicas para atenderem às consultas especializadas. Ocorre que quando o CICEL credenciou essas clínicas, foi dito que seria prestada consulta por médico especialista. Médico especialista é aquele que tem registro na qualificação de especialista. Pasmem os senhores, a quase totalidade dos médicos desta clínica não tem RTF, ou seja, o ortopedista não é ortopedista, o gastroenterologista não é gastroenterologista, o oftalmologista não é oftalmologista, o dermatologista não é dermatologista. Então, o CICEL pagou com dinheiro público, com dinheiro do SUS, consulta de especialista, que está recebendo em contrapartida consulta, neste caso, de uma médica de apenas 2 anos de formada, numa universidade de má fama, sem qualquer especialidade, seja em oftalmologia ou qualquer outra. Este crime, ele tem tipificação no nosso Código Penal, que é de 1940. E essa tipificação está no artigo 171, estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo as pessoas a ele. Isso mesmo. No meu modesto entendimento, trata-se de um estelionato qualificado, porque de acordo com o 3º parágrafo do artigo 171, quando o crime é cometido contra ente de direito público, trata-se de uma majoração da pena. Exatamente, isso mesmo. Que é prejuízo para os cofres públicos, prejuízo para o município. Mas o que é pior? O que é pior é um prejuízo para o paciente, que recebeu um diagnóstico errado. Por quê? Glaucoma é a maior causa de cegueira do mundo. Se você diz para um paciente que ele está com suspeita de glaucoma, você atrapalhou um pouco o sono desse paciente e da família dele. 30 casos suspeitos, nenhum se confirmou. Nenhum. Além desta irregularidade, existem muitas outras. Eu estou no município desde 2006 como médico ajudante. Outro dia, uma colega, agente de saúde, me procurou e disse que havia feito uma consulta com um médico oftalmologista, que demorou 2 minutos. Eu disse a ela que me procurasse na Secretaria Municipal de Saúde, segunda-feira, de 7 às 11, que é o horário que eu atendo o público, para que nós formalizássemos essa denúncia, dando nome aos bois, quem é o médico, qual o local, qual a clínica, e garantia a ela que não seria revelado o nome dela. Eu lhe dei garantia de anonimato. Ela não foi. Ela desistiu de denunciar. Mas eu entendo, porque é preciso ter coragem para denunciar esse tipo de coisa. Porque eu corro o risco de ser mal compreendido pelo meu chefe, Giovanni Pereira, Giovanni Ferreira, pelo nosso prefeito, Leles Braga, que são pessoas que eu tenho profunda admiração, respeito, sendo do compromisso e da honestidade. Mas eu corro o risco, sim, de ser mal interpretado. Só que nós, agentes públicos, eu sou agente público, eu sou médico auditor concursado da Prefeitura Municipal de Santa Marta. Vossas Excelências são vereadores, nós somos agentes públicos. E nós, como agentes públicos, temos o poder-dever de denunciar qualquer prática lesiva ou errada. Sim, nós temos a obrigação ética, moral e o dever legal de denunciar, sob pena de respondermos pelo crime de condescendência criminosa. E no meu caso, que sou médico, a coisa ainda é pior,
Porque na Lei de Contravenções Penais de 1941, o artigo 66 fala que eu, médico, quando tenho conhecimento de um crime de ação pública, eu tenho que denunciar. Então, estou aqui por dever de ofício. Eu não me omito, nunca me omiti. E se na próxima eleição, depois da próxima eleição, se eu tiver a oportunidade e a felicidade de ocupar com 23 anos, eu vou fazer 40 anos de formado. E vejo a minha profissão, sim. Cumprindo o que determina a legislação, já deu os 10 minutos. Perfeitamente, então encerrado. Obrigado. Não havendo mais matéria em pauta, coloco franca a palavra. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.